Salve, salve! Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nesse ciclo de entrevista com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Maringá, que subscreveram a nossa carta compromisso para uma nova agenda urbana para o município. Eu, Rafael da Silva, do Diálogo sobre Política e do Núcleo de Pesquisa em Participação Política da UEM, conduzirei essa entrevista. Hoje, contamos com a presença do candidato Aníbal Bianchini, do Partido Trabalhista Cristão, A Mudança em Nossas Mãos. É uma satisfação tê-lo aqui, candidato, pois isso significa que você se comprometeu com os princípios contidos na nossa carta, que visa construir uma Maringá mais justa, inclusiva, democrática e ambientalmente sustentável. Esse programa terá 20 minutos. Eu farei 3 perguntas referente aos 3 eixos da carta, dos princípios da nossa carta. Sobrando tempo, então, você terá liberdade para falar sobre os demais pontos que não foram abordados. Boa tarde, Rafael. Deixe em seu nome aí um agradecimento a todos os professores, todos da área acadêmica aqui de Maringá, e em especial ao BR Cidades, que está fazendo um ótimo trabalho aí para as eleições de 2020, e não só nas eleições, né? Já vem construindo há muito tempo. Ótimo. Então, candidato, na sua visão, qual é o papel do plano diretor para o desenvolvimento de Maringá? Foi muito boa essa colocação, inclusive vi um vídeo da professora Mars, da Zona 2, né? E eu tenho tentado explicar isso nas oportunidades de entrevista, já que nós não temos tempo de TV, a importância do plano diretor. Porque hoje mesmo participei aqui nessa manhã de uma sabatina sobre mobilidade urbana. E eu explicava de todos esses problemas que nós já enfrentamos hoje, tem dois problemas mais rápidos de resolver. Um, que o plano diretor não está condizente com a realidade da cidade, e a outra é que Maringá vive muito de louros, né, de famas do passado. Então, meu avô foi pioneiro aqui, fez a arborização da cidade. A cidade começou com o projeto de cidade jardim, que é uma referência, mas no crescimento da cidade, ela vem se estendendo de forma desordenada. Tal é essa importância. E eu apresentei um projeto chamado Bairro em 15 Minutos, que é justamente uma forma da gente zonear a cidade para os bairros, para empoderar os bairros, para que tenham dentro dos bairros todas as atividades essenciais num raio ali de 15 minutos. Né? Lembrando que Maringá, territorialmente, não é uma extensão tão grande. Então, é um projeto perfeitamente viável. Nós temos 2 distritos também, que eu já fui lá várias vezes nesse período. A gente percebe que eles estão com muitas demandas, problemas cotidianos, por exemplo, um pequeno incêndio que começa numa casa que poderia ser evitado, acaba consumindo a casa inteira por não ter um rápido acesso de bombeiros. Então, tudo isso, o plano diretor ele ajuda. Quando você está pensando onde vão estar as indústrias, eu sou nascido em Maringá, e eu sempre ouvia que Maringá ia repetir o que acontece em Londrina. Quando veio o shopping Catuaí, iriam subir prédios para aquela região, né? Eu sempre tive esses conceitos aqui como maringaense que nasceu. Mas a gente percebe um deslocamento do eixo ali para o aeroporto antigo, né? De levar o centro cívico para lá. E esse falta de norteamento de um plano diretor que é respeitado atrapalha em tudo. Os investidores não sabem para que área investir, aquela pessoa que procura sossego. Um outro problema grave é barulho. Nós temos, por exemplo, um jardim universitário, que eu tive já em cidades que construíram cidades universitárias fora do Brasil, pensando em vários projetos voltados para os estudantes. E nós temos no jardim universitário hoje mais famílias do que estudantes. Esse volta novamente numa questão de plano diretor. A especulação imobiliária, né, o fomento da área imobiliária acabou gerando um pouco disso. Levou famílias para um bairro universitário e agora você tem um grande problema da sociedade a ser resolvido, que é essa situação. A gente vai pensar então num novo jardim universitário, mas o que vai garantir que não se repita o que aconteceu no jardim universitário já existente, que é por ter imóveis a baixo custo, pensando no universitário,
fazer uma migração de muitas famílias, ou até universitários que se formaram e foram constituindo suas famílias naquela região. Então, acho que um bairro universitário ele deve ser pensado realmente com um prazo. Se você se formou, você não pode mais morar ali, né? Então, tem que ter algumas congruências para que a gente possa avançar em mobilidade urbana e levar Maringá para um conceito mais próximo de cidade inteligente, né? De uma smart city. Sim. É, agora sim, né? Pensando no contexto que estamos, né? Enfim, somos um país desigual e Maringá também não foge dessa triste realidade, né? Dessa triste constatação. Antes mesmo da pandemia, nós já vínhamos de uma longa crise econômica, né? Que trouxe fortes rebatimentos negativos na vida das pessoas, que só se agravou com a pandemia e ainda se agravará com o seu prolongamento, porque ainda não temos nenhuma certeza futura de quando ela acabará. Mas nós temos um conjunto de equipamentos como o CRAS, o CREAS, Centro Pop, dentre outros, pertencente à rede socioassistencial, que são estratégicos para o enfrentamento dessa dura realidade. No item 12 do seu plano de governo sobre o assunto, você traz nominalmente o CRAS e o CREAS, mas voltado ao cadastro único. Para além desse ponto contido no seu plano, né, de governo, como você pretende usar esses dois centros, né, o CRAS e o CREAS, e os demais equipamentos da rede socioassistencial para o enfrentamento desses novos desafios, seja ainda no curso dessa pandemia, afinal, né, a posse no 1º de janeiro, ou depois quando ela acabar? O papel do gestor, do prefeito, eu até gostaria de registrar que eu participei da jornada para futuros prefeitos da Universidade de Colômbia, por isso, e onde a gente constitui o nosso plano de governo. Então, é um plano de governo transversal. Essa questão do cadastro único é a importância, porque o papel do gestor vai ser conseguir recursos para que não parem os serviços públicos, para que consiga a prefeitura estar entregando com qualidade não só o que já vem entregando, mas avançar. Então, o papel do gestor na luta por emendas parlamentares, saber trabalhar com o governo federal, que nem na área da saúde. Nós temos portarias que mandam dinheiros para o município, então você tem que ter uma atenção para essas portarias e conseguir trazer esses recursos para a cidade. Programas assistenciais, independente, por exemplo, se o gestor, se o prefeito é contra ou a favor de um programa como o Bolsa Família, de transferência de renda, não importa. Se ele é prefeito, ele tem que ter o máximo de pessoas possíveis cadastradas, porque essa é uma verba federal. Então, quanto mais pessoas estiverem cadastradas e recebendo esse auxílio, além do papel humano de poder estar ajudando aquela pessoa, você está trazendo recurso federal aqui para o município. Então, a gente priorizou muito isso, de ter estratégias de conseguir também impostos, né? Impostos que estão para prescrever, vencer. O município tem um papel atuante na negociação desses impostos para não perder por prazo de decadência, por outras coisas, para que traga rápido esses recursos e não tenha que onerar o contribuinte com mais impostos para poder manter o bom funcionamento. Não só no cadastro, mas também investir na formação desse servidor, né, que ele está ali no CREA, no CRAS, que ele possa estar realmente tendo incentivos para fazer especializações, né? É uma ciência, né, a assistência social. Não é uma, às vezes as pessoas não compreendem a proporção, né? E inclusive tem, né, eu estudei a agenda da ONU Habitat, as 17 ODS, né, que são movimentos muito bacanas que eu não tenho visto nem ser comentados nos debates dos candidatos a prefeito, que era algo interessantíssimo da gente trazer. E eu falei do cadastro único, principalmente na área da saúde, que faltam, por talvez uma desatualização cadastral, os 15% constitucional que vem para a saúde, os 25% para a educação, dependem de um registro também, de um cadastro efetivo da nossa população. Porque a hora que a gente olha para a região metropolitana, você tem muitas pessoas que usam aqui em Maringá, mas estão cadastradas em outras cidades. Então, na hora de receber os repasses, o sistema fica prejudicado, né?
Então, quanto mais pessoas cadastradas como usuários, como moradores de Maringá, aumenta também os repasses estaduais e federais para a nossa cidade. Né? Não sei se ficou dentro do... O som cortou. Opa. É. Depois, no final, a gente pode retomar e aprofundar alguns pontos, né? Quando nós concluirmos essa primeira rodada. E agora, nossa terceira pergunta, candidato. Intenção de promover políticas de enfrentamento às diversas violências, né, de gênero, que atinge populações negras, LGBTI, está presente no seu plano de governo, né, no item que trata das políticas de segurança pública. É importante isso, né, e é bom frisar essa importância, mas gostaríamos de saber como você vê a importância de tratar esse tema também nas demais políticas, né? Nessa direção, então, que iniciativas poderiam ser vislumbradas para a prevenção dessas violências no âmbito, por exemplo, de políticas como a educacional no município aqui de Maringá? Eu tenho um projeto já, quando eu fundei o Instituto Bianchini, que chama Constituição em Ação. Nós sempre falamos com jovens aprendizes, né? Já formamos mais de 220 jovens, onde nós ensinamos sobre a nossa Constituição Federal e também avançamos até em empreendedorismo, educação financeira e outras áreas. E é muito legal que nós temos um módulo que fala sobre direitos humanos. E é muito bacana quando a gente tenta explicar, porque o Brasil ele herdou muitos direitos. E às vezes as pessoas não sabem valorizar, como o próprio voto. Né? Eu falo sempre assim: quantas pessoas deram a sua vida, lutaram por uma causa, por uma conquista de direito, e depois uma geração futura que não valoriza essa história, essa luta, chega e simplesmente, que nem eu comento, desde o caminho que você usa, você poder sair da sua casa e escolher qual rua você vai pegar para ir para o trabalho, para o lazer ou visitar seus pais, isso já é um direito, a liberdade, liberdade de expressão, você poder escolher, né, a sua religião, você poder escolher a sua opção sexual. Então, eu sou, né, de um partido trabalhista cristão. Então, eu venho já de uma ala conservadora, mas eu tenho um papel muito claro que o papel do Estado não é intervir nisso, e sim ser um garantidor da liberdade, do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que ela é uma Constituição cidadã. Nós que vamos para a rua e conversamos com as pessoas, nós sabemos que, lógico, existe uma discriminação acentuada em alguns grupos, né? Seja por cor, seja por opção sexual. Então, nós queremos realmente trabalhar a base para que a gente tenha justamente esses valores, esses princípios, que a gente tenha o amor ao próximo, que a gente tenha o respeito, né, às opções de cada um. Eu não vou, com certeza, trabalhar políticas específicas nas áreas, mas eu vou ser um defensor dos direitos humanos para que todos tenham aqueles direitos assegurados. Não é justo uma pessoa sofrer preconceito de nenhum tipo, né? Nessas eleições, por exemplo, alguns nem estão considerando preconceito o que eu sofri na internet, de mandarem lá para mim, um riquinho, branco, talvez hétero, candidato aí de família tradicional. Isso, por exemplo, é uma intolerância. Não é? A gente sabe que, por uma questão de estatística, existem grupos que são muito mais atacados e tem toda uma história, uma conjuntura. Mas a gente não pode permitir intolerância ou preconceito de nenhum tipo. E isso é um compromisso que eu tenho, e por isso que eu coloquei no nosso plano. Fico muito feliz de terem lido, que foi feito com muito carinho o nosso plano de governo, na parte de segurança, porque uma pessoa, é uma realidade isso. A pessoa, ela apanhar por ser homossexual, né? Eu já tive funcionários, tenho amigos que são, e é uma realidade. A pessoa, ela vem na rota normal de sair da casa dela para vir para o trabalho, além de sofrer com as piadinhas, com brincadeiras, em todo o caminho, seja no ônibus, na rua, ela ainda tem essa questão de, às vezes, a pessoa ainda partir para uma agressão física. Então, são coisas assim que, independente de esquerda, direita, de qual partido, posicionamento, não podem ser admitidas mais na nossa sociedade.
Candidato, agora, né, aquelas 3 perguntas que nós combinamos que eu faria, elas se encerraram. Então você tem agora a liberdade para abordar algum daqueles pontos da carta, desenvolver, fique à vontade. Quanto tempo temos? Ó, temos aí mais uns 6 minutos. 6 minutos. Isso. Então eu quero agradecer, eu percebo que a linha do BR Cidades e de todo esse projeto que vocês estão elaborando vem muito de encontro com o que eu estou buscando nessas eleições, que é realmente trazer uma política baseada em fatos e evidências, que a gente possa acabar com o achismo na política. Cada um pode ter a sua opinião, mas na hora de tomar uma atitude, vamos pesquisar, né? Eu acho que o gestor ele tem que ser uma pessoa de ação, ele tem que ser um líder, mas ele não pode ignorar a parte acadêmica. Eu fui para São Paulo, me inscrevi no Renova Brasil, foram 31 mil inscritos do Brasil inteiro. Eu tive o privilégio de ser um dos 1.400 aprovados. Eu pude fazer uma capacitação em gestão pública municipal. E nessa gestão eu entendi como funciona a rede SUS, como funciona um projeto de saneamento que leva em torno de 15 anos para fazer melhorias, a segurança pública, qual que é a competência do Estado, do município. Ele foi uma análise superficial e eu ainda recebi um prêmio de Renovar o Brasil da região sul pelo meu destaque nessa formação. E na jornada para futuros prefeitos, ali eu realmente pude entrar, ter aula com prefeitos, secretários, servidores, para a gente elaborar um plano de governo que é o que mais apresentou propostas para Maringá. E são propostas possíveis. A maioria delas está voltada à gestão. Por isso que eu peço, entrem na nossa rede social, Facebook, Instagram, no nosso site, deem uma lida no nosso plano de governo, a gente sintetizou tudo. Né? Então, façam uma lida porque é os próximos 4 anos. E a gente teve já oportunidades, como o próprio Enéas e outras pessoas, não me comparando, mas que quiseram fazer uma política de outra forma e não foram ouvidas naquela época. Então pense hoje em Maringá ter um prefeito que é livre, não tem vícios da velha política, não tem coligação, nós não temos deputados, não temos fundo partidário, fundo eleitoral, e nós não temos tempo de TV. Inclusive, convido também vocês a assistirem a nossa web TV. A nossa web TV está indo ao ar todos os dias, às 19h30, onde nós estamos podendo argumentar todas as nossas propostas, trazendo convidados para falar de mobilidade. Hoje o tema será turismo, inclusive. Então a gente quer trabalhar todos os temas do município, sempre gravando ao vivo, que eu acho que é a melhor forma. Né? Chega de campanhas faraônicas, chega de tentar enganar o eleitor. A gente quer mostrar a nossa essência, que nós temos um compromisso sério e os resultados estão vindo, né? Nosso projeto está ganhando corpo e esse é o pedido que eu tenho para vocês. Eu sou Aníbal Bianchini, do Partido Trabalhista Cristão, e espero poder melhorar muito a minha cidade que eu tanto amo. O som cortou. Eu que esqueci de abrir aqui. Nós temos mais 2 minutinhos e meio. Acho que eu poderia fazer uma pergunta mais direta referente, por exemplo, à mobilidade e o transporte público, nesse caso, né? Já que você é empresário, então você sente também, a partir dos próprios funcionários, etc., colaboradores, esse drama. Sim, o transporte público em Maringá hoje não é uma novidade, ele é muito caro e ineficiente. Então, e ele traz, acho que a pior parte é que ele é todo voltado a trazer todo mundo para o centro. Então, o projeto Bairro em 15 Minutos, que eu tenho colocado, inspirado no caso de Paris, que foi feito agora no tempo de Covid, é essa autonomia dos bairros, transformar eles em mini cidades autossuficientes, que é o que deveria já acontecer. O nosso distrito, quando eu tive ali em Floriano, quase que eu fiquei a pé, porque não tem nenhuma bomba de posto de gasolina para abastecer um carro. Então é uma realidade que poucas pessoas conhecem, não tem lotérica, não tem banco. Então é isso que deveria acontecer em todo o bairro. Não ter uma atividade essencial que a pessoa precise se deslocar para o centro. Pensar em áreas de lazer, pensar em toda a estrutura básica para a pessoa só vir se ela quiser, mas não por necessidade. E isso já vai ajudar muito. Um bom planejamento, um bom plano diretor,
o Planmob, que é o nosso plano de mobilidade que começou final de 2019. Então, tudo isso tem que integrar as ciclovias, fazer um centro que tenha mais transportes sustentáveis, com que use energias limpas. Então, são essas as linhas que nós queremos trabalhar. Ótimo. Então eu já peço para você novamente então fazer a despedida final, né? E nós já estamos encaminhando então para o término da nossa entrevista. Rafael e todos do movimento, da área acadêmica, do BR Cidades, da UEM e todas as academias de Maringá. Eu deixo então o meu agradecimento e o convite. Una-se a nós, acompanhe as redes sociais. O meu número é 36 e espero poder liderar Maringá nos próximos 4 anos como prefeito. Muito obrigado. Então, com isso, encerramos nossa entrevista. Volto a agradecê-lo pelo compromisso firmado, né, e pelo tempo dedicado a essa entrevista, mediante enfim, uma campanha curta e diferente, né, em tempos de pandemia. Voltamos a nos encontrar no próximo programa de entrevista. Tchau, pessoal!